Olá, a paz do Senhor a todos. Eu me chamo Anne, sou prof aqui na Assembleia de Deus de Blumenau e da classe dos juniores. A nossa revista é da CPAD, nós iniciamos o segundo trimestre, nós estamos agora na lição 2, a nossa revista traz como título Igreja, Casa de Deus, certo? Na lição 2, tem como título Uma Casa de Oração. E o versículo pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, que se encontra lá em Isaías 56, versículo 7, parte B. O objetivo da lição é ajudar os alunos a entenderem a importância da prática de oração, certo? A nossa revista traz como sugestão para a parte do memorizando que você leia várias vezes esse versículo, primeiramente com os seus alunos. E para ficar uma coisa mais dinâmica, eu sugiro que você, se você tiver o quadro, você pode escrever no quadro, ou você pode escrever numa cartolina. Aqui eu trouxe a cartolina. E aí você pode separar a sua turma em 2 grupos. E aí você pede para que o primeiro grupo leia uma frase do versículo, por exemplo, pois a minha casa será chamada. E aí o outro grupo lê a outra parte, de casa de oração para todos os povos. Para ficar uma coisa mais dinâmica, você pode ler quantas vezes você achar necessário, certo? A segunda parte é que você recorte palavras, por exemplo, pois a minha casa será, todas essas partes do versículo. E para isso, professor, é muito importante que você esteja em sala uns minutinhos antes, porque, por exemplo, nessa dinâmica, você vai precisar colar essas partes do versículo embaixo das cadeiras, embaixo das mesas, para que eles possam procurar essas partes e depois colar na parede ou no quadro para montar este versículo. Então é importante que você chegue um tempinho antes, né, para ter essa organização e para conferir o seu material também, para que você não esteja esquecendo de nada, deixar tudo organizadinho. Então você vai recortar essas partes, colar embaixo das cadeiras ou das mesas e depois pedir para que os alunos venham procurar essas partes do versículo e colar na parede ou no quadro para que montem todo o versículo. A sugestão que eu trouxe é um pouco parecida com a da lição, mas para fazer uma associação com a questão da casa, eu desenhei uma casinha aqui, escrevi o nosso versículo e o objetivo é que você faça um quebra-cabeça. Por exemplo, eu trouxe ela inteira para poder mostrar para vocês uma forma de recortar, certo? Então, você vai desenhar a casa, pintar da forma como você quiser, eu escolhi essas cores. E aí você vai recortar para montar um quebra-cabeça, por exemplo. Eu estou recortando aqui e vou fazer como se fosse peças de um quebra-cabeça. E aí, da mesma forma, você vai fazer os recortes de todas essas partes. É bom que faça de algumas partes também onde não tem o versículo, porque o objetivo é que eles montem também a casinha. Então, eu recortei uma parte que vai ser colada aqui depois, certo? E aí, a mesma coisa, você esconde pela sala, enfim, faça da maneira como você quiser. Se você quiser colar ou quiser só espalhar. E aí, depois, cada criança vem, você pode colar isso com fita durex. E aí, depois, você vai cola fixa na parede ou no quadro. Ou se você tem um quadro onde você costuma colocar os seus versículos, você pode estar utilizando esse quadro também, certo? Depois de feita a questão da memorização, vem a parte da história. E nessa parte você pode estar utilizando ou o visual da nossa revista, certo? E eu trouxe 2 sugestões para vocês. São sugestões simples, mas eu achei bem interessante, até porque eu dei uma brincada com a questão de imagens e palavras, né? Então eu vou apresentar para vocês primeiro este quadro. Eu fiz ele de isopor, mas você pode estar fazendo de papelão, né? Eu fiz de isopor porque eu não tinha um pedaço de papelão grande em casa, então eu utilizei o isopor. Eu pintei ele utilizando a técnica de esponjado, né? Eu tinha uma esponja sem uso lá em casa e aí fui
pintando com várias batidinhas, certo? Eu vou deixar também um link lá no nosso material de apoio que vai ensinar também a fazer essa técnica, caso você não saiba. E essas gravuras também eu recortei, também vou deixar lá no material de apoio, porque eu particularmente não sabia fazer esses bonequinhos. E aí eu fui colando, aqui tá a sequência de cenas que vai acontecer na nossa história. E este bonequinho aqui, por exemplo, este bonequinho vermelho, ele vai representar Jesus na nossa história, certo? Então, para fazer a contação, você vai pegar, vai introduzir, vai colocar aqui, certo? E aí você vai fazer Jesus andando e aí você vai ir contando a história. Por exemplo, aqui você vai dizer que ele chegou em Jerusalém montado num jumentinho e que tinha muitas pessoas, como a revista usa, foi uma entrada triunfal. E aí você vai ir contando a história. Você vai dizer que ele chegou ao templo. E aqui, quando ele chegou ao templo, a história nos conta que tinha algumas pessoas vendendo ali, certo? Aí por isso até eu coloquei um emoji de carinha triste aqui, porque foi o que Jesus sentiu, certo? Então aqui, professor, eu acredito ser importante nós explicarmos para as nossas crianças o porquê que Jesus ficou insatisfeito com aquela situação. Que não era simplesmente por eles estarem vendendo coisas, mas sim o que eles estavam vendendo e o que essas coisas elas influenciavam no relacionamento dessas pessoas com Deus. Porque hoje em dia, nas nossas igrejas, nós temos cantinas, nós temos, algumas igrejas têm livrarias, tem alguns irmãos que vêm pregar nas nossas igrejas e escrevem livros e eles trazem. Então, para não criar uma confusão na cabeça das nossas crianças, é importante ter essa explicação, certo? Então, prosseguindo aqui, você vai dizer que Jesus é expulsou eles do templo, citando as escrituras, né? Pois a minha casa será chamada de casa de oração, certo? E aí, nisto, várias pessoas que souberam que Jesus estava lá no templo foram lá e as escrituras afirmam que todos foram curados, isso é motivo de alegria, por isso eu botei uma carinha feliz ali. E que as crianças que estavam ali naquele lugar, que estavam testemunhando esses milagres, elas ficaram muito felizes e foram adorar a Ele. E Jesus falou que nós jamais podemos impedir que um pequenino venha adorá-lo, pois ele recebe esse louvor, essa adoração, porque as crianças têm um coração puro. Certo? E no final, Jesus encerra dizendo, né, que a casa de Deus é um lugar de adorá-lo, um lugar de louvor, de oração. E aí, a nossa lição também fala sobre o que Paulo falou lá em Efésios. E aí, então, tem uma flechinha, aonde você também vai fazer a mesma coisa que fez com Jesus. Você vai colocar aqui, e aí você vai começar falando que Paulo, lá em Efésios, na nossa Bíblia, também falou que nós devemos orar a todo tempo, certo? Quando estamos na igreja ou fora dela, porque a oração ela é o nosso relacionamento com Deus. Nós devemos orar a todo tempo. Na nossa lição vai dizer que isso se chama orar em espírito, certo? Porque a oração nos aproxima de Deus, e aí você vai introduzindo, se eles forem perguntando alguma coisa, você pode ir respondendo. E aí aqui no final, você pode falar que Jesus, ele conhece o nosso coração. Então que nós não precisamos mudar o nosso tom de voz ou a nossa postura para falarmos, que o que importa para ele é o nosso coração sincero. É isso que ele se importa, certo? Então esse é o painel, ok? Aí você pode deixar paradinho aqui a flechinha e o Jesus, ok? Você pode também estar fazendo, como eu já falei, no papelão, essas gravuras ou até as plaquinhas você pode estar utilizando de um material impresso, se você não quiser escrever, essas aqui eu fiz à mão. Você também pode estar recortando de revistas, fazendo o que for melhor para você e mais conveniente, certo? Nós temos também uma outra sugestão, que são as plaquinhas. Eu utilizei a mesma sequência de cenas do nosso painel e a mesma forma de gravuras, só que plaquinhas. Então aqui, Jesus com o jumentinho,
a multidão de pessoas que ele foi recebido, né? O pessoal vendendo no templo. Então, é a mesma coisa que Jesus expulsou ele, citando as escrituras, que todas as pessoas que estavam ali foram curadas, que as crianças, Jesus recebe o louvor, a adoração delas por conta, porque é sincero, porque elas têm um coração puro, e que a casa de Deus é um lugar de adoração, um lugar de louvor, e também as plaquinhas que são citadas lá em Efésios, que devemos orar em todo tempo, quando estamos na igreja ou fora dela, que a oração nos aproxima de Deus e que Ele conhece o nosso coração. Então, como vocês viram, é a mesma sequência, só que eu utilizei as plaquinhas, caso você não queira fazer o mural ou não for conveniente para você, certo? Então, eu trouxe também algumas sugestões de atividades. E a primeira delas são estes bonecos. Você pode estar entregando para eles recortado ou desenhando o contorno do boneco e entregar para que eles recortem. Aí também fica a seu critério. Este boneco você vai fazer o seguinte, você vai conversar com eles sobre as características de Jesus, como por exemplo, ele é amoroso, ele é bondoso, ele ajuda as pessoas, ele é paciente. Enfim, você vai perguntando para eles e vendo quais são as palavras que as crianças vão estar te dando esse retorno. Você pode estar escrevendo no seu quadro ou numa cartolina para que não esqueça. E então você vai selecionar junto com eles uma cor para cada palavra. Por exemplo, para amoroso vai ser o vermelho, para ajudar as pessoas, bondoso, amarelo. Você vai selecionar uma cor para cada palavra dessas que foram selecionadas. E então você vai pedir que eles selecionem um desses bonecos para ser Jesus e o outro boneco vão ser eles mesmos. Então, Jesus vai ser este aqui, o outro eu vou deixar em cima da mesa. Então, você vai instruir a eles que eles peguem, por exemplo, de amoroso foi a cor vermelha. Então, você vai instruir que eles peguem. Eu estou utilizando cola colorida porque eu achei mais viável aqui pela forma de aplicação. Mas se você quiser estar utilizando tinta também, fica a seu critério. E aí você vai pedir que eles façam um pingo dessa cola, dessa tinta, no bonequinho que representa Jesus. E isso de cada cor que foi selecionada. Eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, uma cor para cada palavrinha das que foram selecionadas. Você instrui a eles que, para não colocar muita tinta, porque senão vai dar lambança quando for fazer o final da atividade. Também não tem importância do local onde eles vão colocar, se é na cabeça, no peito, no braço, na perna, tá? Não, o lugar também não importa. Então, depois de fazer isso, você vai conversar com eles falando... o meu bonequinho ficou assim. Então, você vai conversar com eles falando que a oração, ela é o nosso relacionamento com Deus. É através da oração que nós conversamos com Ele, que nós vamos conhecendo mais dele, certo? Então, você vai dizer que quando nós oramos, nós nos aproximamos de Cristo. E aí você vai instruir a eles que juntem o bonequinho que representa eles com o bonequinho que representa Jesus. Então, você vai estar explicando que quando nós nos relacionamos, quanto mais nós nos relacionarmos com Cristo, mais parecidos com Ele nós vamos nos tornar, porque o nosso coração deseja isso, certo? Então, quando você separar os bonequinhos, vai estar da seguinte forma. O que estava em Cristo vai estar no bonequinho que representou a gente também. E aí você pode explicar para eles que a oração tem esse papel de quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós vamos nos tornando parecidos com Ele. E quando nós nos relacionamos, por exemplo, quando nós temos um amigo, nós queremos conversar com esse amigo. Nós gostamos das mesmas coisas que eles
E como nós vamos descobrir dessas coisas que nós gostamos, que são parecidas? Através da nossa conversa, através da nossa convivência. E é dessa forma que nós vamos conhecer a Cristo também. Ok? E a outra sugestão é esta casinha aqui. É uma casinha simples, certo? Só o contorno dela. E você vai dobrar a partezinha de baixo, ok? Primeiro você vai escrever oração e vai dobrar essa partezinha de baixo. E você vai entregar para os seus alunos desta forma, dobradinha, e vai pedir para que eles não abram, que tem uma coisa muito importante ali onde está dobrado. E você vai entregar assim para eles e vai pedir para que eles tentem deixar essa casinha de pé. E ela não vai ficar, certo? Ela vai cair para qualquer lado, ela não vai ficar em pé. Então, aí você pede para que eles abram, certo? Aí eles vão ver que vai dizer oração aqui. E aí, quando abrir, você vai ver que a casinha, ela fica em pé. E aí você pode estar pedindo para que eles escrevam nessa parte superior da casinha o que eles aprenderam sobre oração nessa aula, o que eles acreditam ser oração, porque é importante a oração. Todas essas coisas você pode ir instigando dele e pedir para que eles escrevam aqui. E aí, você também pode estar falando que a oração ela é a nossa base, o nosso alicerce também. Que se nós não nos relacionarmos com Cristo, como nós mostramos ali no boneco, se nós não formos entendendo quais são os desejos, as coisas que nós devemos nos parecer com Ele também, nós vamos desmoronar, assim como a casa caiu quando estava sem a oração, porque nós não conseguimos viver longe dele, nós não conseguimos viver sem ter esse relacionamento com Cristo, certo? Então essa é a sugestão dessa casinha, também este molde vai estar disponível lá no nosso material de apoio, ok? Uma outra sugestão é esta casinha aqui que eu fiz, ela tem esse telhadinho aberto para que nós possamos conseguir fazer a atividade. O molde dela é assim, também vai estar disponível lá no nosso material de apoio. Eu escolhi azul, mas você pode estar escolhendo da cor que você quiser. Eu não vou colar junto aqui com vocês, porque demora até a cola secar, mas eu trouxe assim só para vocês verem como é bem facinho, você pode dar para que as crianças montem com vocês, certo? E aí você pode estar pedindo também que eles desenhem uma porta, façam, né, se quiserem escrever o nomezinho deles, enfeite da forma como eles quiserem, tanto essa casinha quanto a outra, você também pode estar permitindo isso. Com a casinha montada, você também pode estar pedindo para que eles façam tirinhas de papel, sabe? Para escrever. Então, eles podem estar escrevendo também o que eles acham importante na oração, o que eles aprenderam hoje, mas o principal objetivo disto é que eles coloquem aqui dentro pedidos de oração. E esta casinha, de preferência, para ficar na sala. Por quê? No primeiro dia, você pode orar, você professor, você pode orar pelas casinhas que eles fizerem e pelos pedidos de oração que tem aqui, que terão aqui dentro. Mas nas próximas aulas, você pode estar pedindo que um amiguinho ore pela casinha do outro. Que isso vai trabalhar a questão de nós orarmos uns pelos outros, certo? Então, já como o nosso tema é a oração, como isso é importante no nosso relacionamento com Cristo, também é muito importante que nós venhamos orar uns pelos outros. Então, esta casinha tem esse objetivo, que eles coloquem aqui dentro, mas que eles não fiquem preocupados apenas com os seus pedidos de oração, com o que tem dentro da sua casinha, mas sim com o que tem dentro da casinha de cada amigo, ok? Essas são as nossas sugestões de atividades. A lição vai trazer como uma sugestão de dinâmica que você faça um círculo com os seus alunos e deixe no centro um aluninho. Este aluninho deverá estar com os olhos vendados, ok? E quem está no círculo, o círculo vai girar e o aluninho que estiver no meio vai ficar parado. O círculo vai girar, vai girar, vai girar, até o amiguinho que está de olhos vendados falar para. Quando ele falar para, o círculo parou. Ele vai apontar para alguém, vai apontar,
E essa pessoa para quem ele apontou deverá falar a palavra oração. E essa criança que está de olhos vendados, ela terá que acertar quem está falando, reconhecer a voz de quem está falando. Se a criança errar quem falou a oração, continua, gira de novo, ele aponta de novo até que ele venha acertar. Se acertou, quem ele descobriu de quem era a voz, vem para o centro e a brincadeira continua. E essa brincadeira tem como objetivo falar que Deus, assim como este amiguinho reconheceu a voz do outro amigo, que Deus ele conhece a nossa voz, ele conhece a voz de cada um de nós. E o desejo de Deus é que nós também venhamos a conhecer a voz dele. E isso será feito através do nosso relacionamento. Quanto maior for o nosso relacionamento com Deus, mais nós vamos conhecê-lo e conhecer a voz dele. Ok? E uma outra dinâmica que eu trago para vocês como sugestão, o nome dela diz que é Aprendendo a Orar. E ela tem como objetivo falar que Deus ele conhece o nosso coração e que nós não precisamos, como eu já falei ali no nosso painel, nós não precisamos mudar o nosso tom de voz, nós não precisamos mudar uma postura, fazer algo mais assim, achando que isso vai agradar a Deus, porque o que agrada a Deus é a sinceridade do nosso coração. É importante explicar isso para as nossas crianças. Então essa dinâmica vai funcionar assim, você vai separar a sua sala em duplas, várias duplinhas, e você vai dar um tempinho para que eles venham conversar. E aí você vai instruindo, né, para ver para onde está indo a conversa. Ah, conta para o seu amigo se ele tem alguma prova, conta para o seu amigo se aconteceu alguma coisa que deixou ele feliz essa semana, ou se deixou triste. Vai induzindo essa conversa. E aí você vai passando também nas duplas para você conseguir ouvir o que eles estão conversando, porque você vai precisar dessas informações depois. Depois de um tempinho de conversa, você pode dar, sei lá, uns 5, 10 minutinhos, você vai pedir para que um amiguinho ore pelo outro. Por exemplo, o amigo da direita vai orar pelo amigo da esquerda, e depois o amigo da esquerda ora pelo amigo da direita. Se eles já estão mais habituados a orar, essa dinâmica vai fluir bem tranquila. Mas se há uma novidade, por exemplo, se um amiguinho ali nunca orou pelo outro amigo em voz alta, talvez ele fique receoso e com medo, talvez ele não consiga orar. E aí vem o nosso papel. Você vai passar nas duplas e aí você já vai ter ouvido mais ou menos o que o amiguinho falou, se teve uma prova, se ficou triste, se não ficou. E aí você vai ajudar esse amigo. Você vai perguntar para ele, o que o seu amigo te contou? Ah, ele me contou que ele vai ter uma prova essa semana. Ah, então vamos apresentar isso a Deus? Aí você vai ajudar que ele venha fazer a sua oração. Você vai dizer, como que nós podemos apresentar isso a Deus? Você fala assim, ah, qual é o nome desse amigo? Fulaninho. Ah, olha só, pai, eu estou aqui com ele tem uma prova. Aí você vai ajudando com que ele faça essa oração, para que ele entenda que ele não precisa fazer grandes coisas, mas sim realmente ter um coração sincero quanto àquilo. E também, depois do amigo da esquerda, você vai fazer a mesma coisa, ok? Então, essas são as nossas sugestões. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. É um motivo de muita alegria estar aqui podendo compartilhar isso com vocês. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curte o nosso vídeo. E que você tenha uma semana abençoada, uma aula abençoada e até a próxima.